Desde cedo, Luan teve vocação para o empreendedorismo. De origem humilde, ele entrou no exército, casou, mas em determinado momento da vida acabou passando por algumas dificuldades. O Luan só deu a volta por cima depois de participar de um curso da Febracis, considerada hoje uma das melhores escolas de negócios do Brasil. Mal sabia o Luan que ele iria virar sócio da empresa que abriu os horizontes dele em Brasília. Hoje ele está realizado profissionalmente e pode dizer com bastante firmeza que a Febracis é o seu negócio dos sonhos. Sou Luan Vasconcelos, tenho 31 anos, sou nascido aqui em Brasília e como profissão hoje sou empresário, estou como empresário aqui em Brasília. Essas são as minhas características. Hoje ter um sócio, na verdade, é muito maravilhoso, é exponencial, porque eu tenho algumas habilidades por determinação de perfil comportamental, características mesmo comportamentais, e ele tem outras características, né? E a Thaís, que é a nossa outra sócia, tem outras características comportamentais divididas dentro do Assessment, né? Do DISC. Então, essa similaridade que a gente tem em algumas características, em outras a gente destoa bastante. E isso é bom para o conjunto da empresa, onde cada um é responsável por determinada área e cada um tem a sua habilidade já comportamental que facilita, que potencializa o resultado da empresa como um todo, né? Então cada um pensa de uma forma diferente e a gente consegue entrar num consenso bem bacana e acelera o nosso resultado aqui dentro da empresa. Hoje a Febracis representa para mim um grande marco. Eu conheci a Febracis em abril de 2017 e de lá para cá foi um marco na minha história. Quando eu conheci, eu vinha de um casamento não muito bom, embora a gente tivesse pouco tempo de casado, já não estava muito bom, saúde não estava muito boa, relação com Deus, todo um contexto de vida pessoal estava quase que tudo finalizado, né? Vamos dizer assim, infelizmente. E aí eu caí lá no método CIS de paraquedas, que é o maior treinamento hoje de inteligência emocional do mundo. E quando eu caí lá dentro do método CIS, foi quando eu conheci a Febracis e de lá para cá tudo mudou na minha história. 2 anos depois eu estava saindo do exército e entrando nesse mercado como coach, como palestrante, como treinador de pessoas e a Febracis ela veio mudando cada vez mais a minha história. Então, para mim a Febracis hoje ela representa um marco, um divisor de águas assim, né? Uma vida antes sem muitas expectativas, sem muitas possibilidades, vivendo bem dentro de uma caixa e hoje vivendo dentro de um mundo de infinitas possibilidades, né? Por tudo que a nossa metodologia proporcionou para mim, primeiramente. Se eu sempre sonhei em empreender, é uma pergunta interessante, porque de forma cognitiva, não. Mas quando eu olho para a minha infância, eu comecei a empreender desde muito novo, né? Eu vim de uma família bem humilde, bem carente, onde eu sempre gostei muito de soltar pipa, né? Esse foi meu primeiro empreendimento. Eu gostava bastante de soltar pipa, mas meus pais não tinham condições de comprar pipas para mim, pipa, linha, essas coisas. Então eu me conectava aos meus amigos, eu comecei a comprar os materiais para fazer as pipas, que era mais barato, taleta, papel de seda e etc. Então eu começava a fazer as pipas e vender para os meus amigos. E aí com a venda que eu ia tendo para eles, eu ia conseguindo comprar mais materiais e fazendo as minhas pipas. Então esse foi o meu primeiro empreendimento. Eu devia ter 7, 8 anos de idade quando eu comecei a fazer isso, né? E o meu segundo empreendimento já foi como professor de música. Eu aprendi a tocar guitarra e aprendi olhando revistinhas. Na época não era tão comum YouTube, essas coisas. Então eu pegava aquelas revistinhas ali que vendia na banca e aprendendo a fazer as notas. Aí quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a ter uma flexibilidade maior como guitarrista, aí logo eu já comecei a ensinar quem sabia menos do que eu. Então esse foi meu segundo empreendimento. E desde lá, nunca parei. Eu sempre estive fazendo alguma coisa nesse ramo do empreendedorismo. Aí eu entrei para o Exército, comecei a viver a experiência do militarismo, mas eu sempre senti que tinha alguma coisa que, cara, não é 100% aqui. E aí lá, quando eu conheci o CIS, abriu a minha mente, eu comecei a descobrir que existia um mundo
fora do serviço público, um mundo diferente da vida militar, um mundo de muitas outras possibilidades. Aí eu comecei a empreender de fato, de forma mais consciente, no mercado como treinador de pessoas, como coach, e aí as coisas foram caminhando para isso, né? E aí em 2018 eu entrei, comecei a me tornar realmente treinador da Febracis. Ali no final de 2018 eu comecei a atender como coach, e aí fui vivendo essas experiências, montando mais negócios, deixando as coisas mais claras, e aí me tornei sócio da empresa aqui em Brasília. Hoje, uma das referências, né, a Febracis é a maior escola de negócios hoje do mundo, da América Latina, e a Febracis Brasília, dentro das unidades Febracis, também é uma referência, né? Então, me tornei sócio-diretor aqui, e desde então eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa diferente de empreender. Como que surgiu a Febracis? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu vivi experiências bem negativas nos últimos anos ali de 2016 e principalmente início de 2017, onde eu comecei a entrar por um caminho de muito baixas perspectivas. Eu não cheguei a procurar a respeito, mas talvez um início de uma depressão, algo assim. Mas eu comecei a abandonar sonhos, metas, objetivos. Eu me tornei uma pessoa extremamente apática e fria, simplesmente sobrevivia, né, dia após dia. E eu sempre contava essas coisas para os meus amigos, para as pessoas que eu conheciam, e como de costume, ficavam com pena, com dó, falavam algumas coisas motivacionais, vamos dizer assim. E tinha um amigo meu, o Alexandre, né, conhecido como Chocolate, que ele era professor na academia onde eu treinava, e ele nunca entrava na mesma vibe de nossa, não fica assim, vai ficar tudo bem. Ele sempre me fazia pensar, me fazia refletir sobre aquele momento, sobre aquele estado. E aí, certa vez eu perguntei para ele de onde que ele tirava essas perguntas, por que ele era tão diferente das outras pessoas. Aí ele falou, cara, foi um curso que eu fiz com o Paulo Vieira, no Método CIS, e se você achar que faz sentido, procura lá. E aí eu fui para casa nesse dia, passei horas a fio ali à noite procurando sobre quem era a Febracis, o que era Paulo Vieira, como é que funcionava, o que era esse universo que eu não conhecia, era completamente desconhecido. E eu lembro direitinho que isso foi numa quarta-feira à noite. Na quinta-feira eu procurei a respeito disso, né, de quarta para quinta, e eu descobri que o Método CIS, que ele falava, aconteceria na sexta-feira, aqui em Brasília. E aí na quinta-feira mesmo eu já comprei a minha inscrição, sem saber exatamente aonde eu estava entrando, se era um curso que a hora que começava, terminava, enfim. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que estar lá às 8 da manhã para fazer o meu credenciamento. E aí quando eu cheguei, comecei a olhar aquele monte de gente, 3.000 pessoas dentro do auditório aqui no CICB. Eu falei, cara, esse é um mundo que eu não conheço, completamente atípico, diferente, né? E ali a minha história com a Febracis veio começando. De uma realidade bem negativa, o que me levou para o CIS foi um estilo de vida bem ruim, que lá dentro eu percebi que era tudo responsabilidade minha, e que se eu me levei até lá, eu era o único responsável por me tirar daquela situação, né? E graças a Deus foi o que aconteceu. Hoje a gente atua com uma gama gigantesca de produtos, né? Todos voltados para alta performance empresarial e também alta performance pessoal. E hoje o nosso carro-chefe, o nosso produto talvez de maior expressão é o Método CIS, né? Que é um treinamento de 4 dias voltados para alta performance pessoal e profissional. Esse é o treinamento que a gente vem falando, né, que vem impactando milhões de pessoas ao redor do mundo. E de forma mais específica, a gente tem a nossa formação em Coaching Integral Sistêmico, que é um curso totalmente voltado para a formação de líderes, onde a gente consegue formar líderes, formar pessoas com uma altíssima performance, porque hoje em dia o que é mais complexo para as pessoas é tirar de si a sua melhor versão. E o nosso Formação em Coach, ele é um treinamento de 8 dias, voltado com ferramentas, com técnicas, com conceitos, com estratégias, para a pessoa poder entender o que vinha limitando, travando, atrapalhando o resultado, atrapalhando os objetivos, por que ela não conseguia colocar tudo que ela sempre pensou no papel, tirar do papel e se tornar uma realidade, né? Então, nossa Formação em Coach hoje, ele não visa 100% pessoas que querem entrar no mercado de coach, ele também é para isso, para as pessoas que querem entrar no mercado, conhecer o mercado de coach, atuar como coach, como treinador de outras pessoas, mas paralelo a isso,
é uma formação que leva os nossos alunos a uma alta performance, entendendo com técnica, com conceito, com ferramentas, com estratégias já validadas hoje no mercado, né? As minhas maiores inspirações foi quando eu descobri que era possível viver uma vida de abundância, uma vida de plenitude. Eu vim de uma casa onde a gente não tinha reboco na parede, né? Minha mãe, nessa época, ela não trabalhava. Meu pai, ele fazia vários bicos de diferentes situações. Então eu me vi numa realidade assim, muito humilde, sem condições para muitas coisas. E a rua onde a gente morava não tinha asfalto, era tudo muito simples, né? E meu pai, logo depois, ele faleceu quando eu tinha 8 para 9 anos de idade. E aí minha mãe, que já não trabalhava, a gente ficou numa situação bem delicada, mas ela sabia costurar, então ela assumiu mesmo a profissão como costureira. Aí ela começou não tinha loja, não tinha um espaço, né? Costurava dentro de casa. Então a minha maior inspiração foi saber que existe esse lado da vida, mas existe um outro lado da vida também, onde as pessoas conseguem crescer, conseguem prosperar, elas conseguem ter sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso familiar, independente do que aconteceu no passado. Então essa para mim é a minha maior inspiração, saber que eu vim de um lugar não muito positivo, em termos de qualidade de vida, vamos dizer assim, e hoje eu ocupo uma posição muito mais confortável de vida e eu sei que é só o início de para onde eu estou indo. Então assim, independente de onde aconteceu, de como tudo começou, a gente sempre pode mudar o que está por vir, né? Tem até uma frase que normalmente eu costumo dizer nos treinamentos, é que a nossa origem, ela não determina em nada o nosso futuro. Então, seja lá qual for o nosso estado atual ou o nosso estado passado, a gente sempre pode construir um futuro melhor. E essa é a minha maior inspiração, levar isso para as pessoas, fazer com que elas acreditem verdadeiramente que, independente do que elas estão vivendo hoje, ou independente de onde elas saíram, é possível mudar o que vai acontecer lá na frente. Só precisa agir com técnica, com conceito e com ferramenta. O conhecimento certo, os lugares certos e as pessoas certas é o que faz com que a gente consiga chegar nos nossos objetivos. Quando eu olho para o nosso diferencial, em virtude da concorrência, eu vejo que existem muitas escolas, né, de negócios, muitas pessoas que atuam nesse universo, mas eu gosto de olhar para o resultado dos nossos alunos, né? Eu comecei a atuar como coach em 2017 para 2018. Comecei a fazer os meus primeiros atendimentos. Só que de forma 100% autônoma, né? Eu fui fazendo as minhas ações, etc. E em 2019 eu recebi o convite para fazer parte do grupo Febracis, da empresa Febracis. E aí comecei a ser um dos treinadores da empresa e aí realmente tinha uma estrutura física, tinha todo um know-how por trás agora, né? Porque eu me tornei de fato um membro, um participante da empresa Febracis, né, como treinador. Então, em 2019 foi quando eu comecei realmente a ter uma estrutura física para trabalhar. Com relação às redes sociais, no início eu confesso que eu deixei muito a desejar, eu não conhecia nada desse universo, era tudo muito novo para mim. Então, o meu iniciozinho foi 100% orgânico. Um amigo, um outro amigo que me indicava para um amigo, que conhecia um outro amigo, e aí eu entrei em grupos de network, grupos de empresários, e aí quando eu comecei a maturar mais esse meu processo, foi quando eu comecei a entrar mais para o universo do digital, usando principalmente ali o Instagram. Aí eu comecei a entender dessa utilização do Instagram, e aí então ele começou a se tornar uma ferramenta muito poderosa. Ainda em crescimento hoje, né, meu Instagram é Luan Vasconcelos, ele está em crescimento, a gente está montando muitas coisas. Hoje tem um time que me apoia, né, que me dá um suporte ali nessa parte do digital, mas é tudo muito recente, de 2 anos e meio para cá, essa construção mais voltada para a rede social, né?
Hoje, o que nos proporcionou construir a nossa marca, fortalecer cada vez mais a nossa marca, são os próprios resultados dos nossos alunos, né? Hoje a gente tem um acesso muito forte por indicação de clientes que já são nossos, né? Pessoas que vieram aqui, viveram a nossa imersão, viveram algo muito poderoso aqui, tiveram grandes resultados, né? Agora, há pouco tempo atrás, a gente teve um evento aqui mais voltado para empresários e uma amiga nossa, uma aluna, trouxe um depoimento de uma empresa que faturava 700 mil reais e hoje fatura mais de 2 milhões num processo aí de 1 ano, mais ou menos, nem chegou a fechar 1 ano. Então ela trouxe esse resultado como um case de sucesso e logo depois desse resultado, um amigo dela quis participar dos nossos treinamentos. Então ele veio, começou a jornada. Então hoje o que mais nos possibilita chegar a mais pessoas e expandir é de fato o resultado dos nossos clientes que acaba trazendo outras pessoas para nós. Quando eu olho nessa trajetória que eu venho vivendo desde 2017, a minha maior virada de chave foi dentro da pandemia, quando eu tive talvez das minhas maiores acelerações profissionais, porque ali ficou muito claro que o meu sucesso, que o meu resultado, ele não dependia em nada de circunstâncias externas. É porque o nosso modelo de negócio até a pandemia era 100% presencial. Os nossos cursos eram presenciais, as nossas entregas eram presenciais, tudo que a gente fazia era de forma presencial. E aí, em março de 2020, com a questão da pandemia, fechou tudo, parou tudo e os nossos eventos, a nossa entrega, a nossa estrutura também precisou parar. E eu me lembro direitinho que de março a abril a gente mergulhou no nosso próprio método de forma interna para entender como que a gente faria essa virada de chave, né? Não só em Brasília, mas em todas as nossas unidades. E aí em abril de 2020, finalzinho de abril, início de maio, a gente teve a nossa primeira edição do Método CIS Online, que atingiu aí mais de 80 mil famílias. Então a gente saiu de uma estrutura presencial que atingia 3, 4 mil pessoas a cada edição, antes da pandemia, e logo após fechar tudo e mergulhar no que a gente poderia ter de diferente, a gente foi para uma edição online com mais de 80 mil famílias. E ali ficou claro que o que acontece de forma externa, o que há circunstâncias e etc., ok, elas são importantes, elas são relevantes, mas elas não precisam determinar o resultado da minha empresa, o resultado do meu negócio. Então, com essa virada de chave, hoje eu consigo pensar em projetos, estabelecer metas, objetivos, independente do que acontecer aqui fora, dá para ter um jeito de você chegar no seu objetivo. Sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Quando eu olho para o nosso diferencial, em virtude da concorrência, eu vejo que existem muitas escolas, né, de negócios, muitas pessoas que atuam nesse universo, mas eu gosto de olhar para o resultado dos nossos alunos, né? A Febracis é uma empresa que, nos últimos 10 anos, ela vem dobrando de tamanho a cada ano, tanto em faturamento, quanto em resultado, quanto em quantidade de alunos, em quantidade de unidades. Hoje a gente tem mais de 40 unidades espalhadas ao redor do Brasil e em 3 continentes. Então os nossos números hoje nos colocam em uma posição diferente da nossa concorrência, né? Tanto o número de unidades físicas, de colaboradores, quanto também o número de acesso a alunos, a quantidade de alunos que nós temos hoje. Quando eu penso sobre a maior conquista e eu olho de forma pessoal, é quando eu olho para o antigo Luan, vamos dizer assim, lá com 5, 6, 7 anos de vida, e para o que eu tenho vivido hoje, né? Em 2022, eu recebi o título de treinador advisor número 1 de toda a rede Febracis, né? Então fui colocado em primeiro lugar, aí mediante a resultados e etc, de toda a rede Febracis, não só aqui no Brasil, mas fora também. E esse foi um grande marco para mim, como treinador de pessoas, né? Como profissional. E logo depois eu recebi o convite, né, para ser sócio aqui da Febracis de Brasília, então me tornar diretor da Febracis de Brasília com 31 anos de idade, para mim é uma conquista bem relevante, né? Estar à frente de uma empresa
tão forte, tão poderosa quanto a FebraCis de Brasília, né? E quando eu olho no âmbito empresa, hoje a nossa maior conquista, eu não consigo pensar numa conquista diferente do que a proporção que o método CIS tem tomado, né? O Paulo Vieira, eu tenho, graças a Deus, um acesso muito próximo a ele e eu vejo nos bastidores o quanto ele ama o projeto Método CIS. E a cada edição que o Método CIS acontece, ele amplia. Então a gente veio para 6 mil pessoas, depois a gente foi para 8, depois para 10, e agora a gente está girando em torno de 12 mil pessoas e a gente tem um programa do Poder da Ação, né, um evento do Poder da Ação para acontecer agora em setembro para mais de 30 mil pessoas. Então, assim, a nossa maior conquista é poder levar a nossa metodologia para o maior número de pessoas possível, porque eu sei que a nossa metodologia hoje ela transforma vidas de forma muito profunda em diversos aspectos. Não por achismo, não por motivação, mas porque as estruturas que o Paulo conseguiu trazer, né, mediante física quântica, psicologia positiva e várias outras bases teóricas, né, várias outras bases científicas, artigos, toda essa estrutura ela fecha na transformação do comportamento humano de uma forma muito prática e realista. Então a nossa maior conquista hoje eu vejo que é poder levar o método CIS a tantas pessoas assim. Para quem está, seja começando um novo empreendimento, seja quem está já dentro de um mercado profissional, uma dica que eu sempre gosto de dar é que a gente possa selecionar muito bem os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente conversa e as informações que a gente recebe, porque esses 3 pontos eles interferem diretamente no nosso resultado. As pessoas com que a gente conversa ao longo do dia, os lugares que a gente frequenta, porque tem pessoas que impulsionam a gente, tem pessoas que freiam a gente. Tem lugares que você chega, que você se sente empolgado a realizar mais, a crescer mais, e tem lugares que você chega que parece que drena a sua energia. Então, esses lugares e essas pessoas a gente pode escolher de forma muito intencional, de forma muito estratégica. Então, se eu pudesse dar nesse conselho, seria isso, selecionar muito bem os lugares que você frequenta, as pessoas que você se relaciona, porque tanto esses lugares quanto essas pessoas, elas sempre vão te trazer algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação. E essas informações, esse conhecimento, normalmente é o que a gente leva para a prática. Então, se eu tenho o lugar certo, pessoa certa, conhecimento certo, eu tenho um resultado bom, extraordinário certo, enfim. Agora, se eu tenho acesso a pessoas ruins, lugares ruins, informações ruins, isso naturalmente vai me gerar resultados negativos. Hoje eu acredito que existe um tempo certo para cada uma das coisas, né? E Deus ele tem um projeto grandioso para cada uma das pessoas, né? Só que infelizmente nem todos estão conectados a esse conhecimento, conectados a essa visão, a essa verdade. Eu não estou falando de religião A ou B ou C, mas eu estou falando de viver uma vida plena e uma vida abundante, né? Eu gosto muito de uma passagem de Romanos, no que ele fala que para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa renovar a nossa mente. E uma das coisas que é mais complicada é a gente se permitir renovar a nossa mente, porque ao longo da vida a gente veio vivendo inúmeras experiências e essas experiências nos geraram muitas memórias e nos geraram muitas verdades. E essas verdades, elas projetam o meu resultado. Aquilo que eu acredito está de acordo com os resultados que eu tenho hoje. Então, o maior desafio que eu vejo hoje das pessoas é se permitir olhar para a vida, olhar para as coisas com uma perspectiva diferente, com uma visão diferente. Algumas pessoas acreditam que empreender é fácil, é poderoso e gera muito resultado. Outras pessoas acreditam que empreender é difícil, é complexo e não é bom para ninguém. E essas duas pessoas têm razão, porque dentro do empreendedorismo eu tenho pessoas que têm muito sucesso, muito resultado, eu tenho pessoas que não têm sucesso e não têm resultado, mas o empreendedorismo ele é uma coisa só. O que muda é quem está diante do desafio, quem está diante da empresa. Então, mudar a nossa mente, entender novos conhecimentos, adquirir novas formas, adquirir novas habilidades, é o que de fato vai nos colocar diante de grandes resultados. Eu tenho uma frase do Paulo que eu gosto muito,
que ele diz que o que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Então, quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais acesso às informações certas a gente tem, mais a gente consegue acelerar a nossa chegada aos resultados. E se tem uma pessoa que eu gosto de pensar que está muito ansioso pela nossa chegada ao resultado, é Deus, porque Ele criou cada um de nós com uma perspectiva positiva, um futuro brilhante, maravilhoso, e a gente merece viver essa experiência de chegar a um estilo de vida abundante, a um estilo de vida confortável. E isso não tem nada a ver com dinheiro, é apenas um estilo de vida abundante, familiar, profissional, saúde, filhos, emocionalmente, espiritualmente. Não tem a ver com quanto eu ganho ou quanto eu gasto apenas, né? A maioria das pessoas acham que o sucesso está diretamente ligado a dinheiro, trabalho, mas sucesso é algo muito subjetivo, né? Então eu gosto de pensar que quando você atinge uma vida tranquila, confortável, dentro daquilo que você almejava, é porque você está chegando muito próximo do seu sucesso. Então o conhecimento é o que nos leva para esse estilo de vida abundante, né?